presentes na teoria dos grandes escritores, né? Então vejamos, aí a ambiguidade política do mercantilismo, né? Então a gente vai falar um pouco aí da obsessão mercantilista, né? Em ver no comércio internacional superavitário a fonte do crescimento econômico, sustentava todo tipo de medidas intervencionistas na produção doméstica. Então, na realidade, a defesa do controle interno, né, da economia visava o que? A competitividade entre os outros países. Em nome delas, né, setores da produção eram que regulamentados, né? Então certas indústrias sobretaxadas, enquanto outras recebiam subsídios e monopólios, eram que criados com restrições, né, à entrada de alguns mercados. Então vocês vão ter aí a questão intervencionista, né, é bastante forte o pensamento mercantilista, ele carrega consigo uma certa ambiguidade, né? Um dualismo entre invencionismo e a defesa da liberdade dos mercados, né? Em se tratando de período de transição do feudalismo, né, para o liberalismo, e de separar, de esperar essas tensões entre as posições, né? Aí eu gostaria de falar aqui um pouco para vocês cameralismo, né? Então, a gente falou um pouco de mercantilismo, né? Que foi, na realidade, mercantilismo consistia num modelo cujo qual os estados, né, buscavam ampliação de metais preciosos, intervencionismo, protecionismo, né, para garantir o que é uma balança de pagamento. Aí vem a questão do cameralismo e a doutrina do mercantilismo alemão. Então, por mais de 3 séculos, olha só, o cameralismo influenciou o pensamento econômico nas nações de língua alemã, né? Olha só, por mais de 3 séculos. Então, trata-se de um enfoque, né? Um enfoque específico do mercantilismo, ligado aos problemas particulares, né, da economia, um conjunto de países que fala alemão. Então a Europa Central, ela era uma região mais atrasada, né, em relação à França e à Inglaterra. Ela estava mergulhada em graves problemas, né, econômicos. E o cameralismo, na realidade, surge como um conjunto de ideias, né, voltado à solução, né, isso, das calamidades econômicas, né, por meio de uma melhor administração pública. Então, diferentemente do mercantilismo ocidental, a ênfase não recaía na competitividade comercial com outros países, mas era em fornecer aos reis, conhecimento para uma boa gestão econômica. Era diferente do mercantilismo. O mercantilismo cria essa questão de relações comerciais, né, isso, fortalecimento do Estado. Então, a origem da expressão termo cameralismo, então você que está me assistindo agora, preste atenção, né? Então, o termo cameralismo vem da palavra Kammer, né? Kammer, em alemão, que designa o quê? O lugar onde se guardava o tesouro real. Depois ele passou a se aplicar tudo o que dizia a respeito à propriedade real. Então virou o quê? Virou a economia do rei, né? Virou a economia do rei, a arte que bem administra a renda real. Então, procurando o quê? Mantê-las, se possível, aumentá-las. Olha, então o rei teria que manter a riqueza, aumentá-las. Então, no início era uma combinação, a ideia, né,
a combinação de ideias envolvendo aspectos políticos, né, jurídicos e técnicos. Além de quê? Além do econômico, claro, né? Então, com o tempo, seus autores foram se especializando na economia política e se afastando das preocupações jurídicas. Então, o ensino de cunho cameralista, né, dos direitos e deveres envolvidos na administração pública, aparece quando aparece nas universidades alemãs em 1500, né, 1500, e a partir de então se desenvolve, né, uma importante transição do pensamento econômico, né? Então, a semelhança entre cameralismo e mercantilismo. Há elementos comuns. Quero que você compreenda isso. Eu quero que você compreenda que há elementos comuns com o mercantilismo ocidental, com a ênfase nas regulamentações, né, governamentais, dada a confiança na eficácia das leis e o receituário análogo da política tributária e de como organizar o sistema de tarifas e taxas públicas. Como no mercantilismo, o metal precioso é tido como uma forma mais desejável de riqueza e eles também se assemelham na pregação comum e ambos do aumento populacional, da frugalidade e do alto interesse, né? Então, temas principais. O cameralismo é menos interessado em relações internacionais, é menos interessado nas relações internacionais, em comércio entre países e no desempenho na balança comercial. Então a rivalidade internacional não é tão semelhante para ele. A ênfase recai sobre as finanças públicas, porque o rei iria administrar tudo, né? Então, o rei iria administrar tudo, né? Então, e como remediar o atraso na economia alemã? Pelo desenvolvimento da indústria doméstica, né? Da tecnologia agrícola e da exploração de minas e florestas, né? Aí vem o subsídio para uma administração eficiente. Os mercantilistas franceses e ingleses, né, eram panfletários e só ofereciam pequenos tratados, não muitos abrangentes, hein? Não muitos abrangentes. Enquanto isso, o cameralismo desenvolve a sua doutrina em grandes volumes, que apresenta um corpo de pensamento bem conectado, versando o que? Sobre a lógica da organização do Estado e da economia nacional, em seus aspectos financeiros e técnicos. O desejo da administração eficiente da coisa pública é o eixo principal e guia a análise cameralista. Então, pessoal, os cameralismos no século XVIII, né? Então vocês vão ter, adentrou também o século XVIII, agora se ampliou o corpo dessa ciência em 1819. Afirma que Smarts, né? Afirma que o cameralismo deve incluir não somente a administração pública, mas também o estudo que pertence à propriedade e à renda das pessoas, né? Na mesma linha, Hall, em 1825, né, separa o domínio da economia privada, a riqueza pessoal, e da economia pública, que avalia os aspectos financeiros, né? Então, nessa época, a economia se afirma, né? Então, como um ramo de estudo universitário, não confinado, apenas a administração das coisas públicas entre os professores de prestígio, né? Darrier, Ziegler, Just. Então, conclusão, cameralismo importante é a versão alemã da disciplina econômica que apresenta certas peculiaridades, mas voltado ao aspecto técnico de produção e ao lado financeiro. Então, não acredita que o Estado e os capitalistas
tenham sempre interesses harmônicos, né? E posiciona-se ao lado de quê? Dos interesses do primeiro. Ele enfatiza o dispositivo da política fiscal, né? Procurando combater a falência do Tesouro Público, né? Então vejamos. Então a gente, nessa aula nós abordamos